Mourão critica o BPC e diz, abre aspas, se tem mínimo aos 65 anos, para que contribuir? Meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Quando criamos esse canal, o intuito principal era explicar aquelas notícias que interessam ao cidadão, entretanto, são publicadas de maneira a dificultar a compreensão pela maioria da população. Embora o intuito principal seja isto, às vezes deparamos com notícias difíceis de compreender, que dirá explicá-la para vocês. Entretanto, eu vou tentar fazer isso em uma publicação feita pela revista Carta Capital, cujo link ficará na descrição desse vídeo, em que repercutiu algumas declarações do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Diferentemente do que costumo fazer na maioria dos vídeos que aqui são publicados, eu leio parte das matérias e faço alguns comentários. Dado o impacto em que essa notícia me causou, eu vou ser fiel ao texto que consta nos parágrafos dessa publicação, a fim de que sejamos fidedignos a o que ali está escrito. Percebam logo no início o que repercute aqui a revista. Fora do tom, paz e amor, o vice foi aplaudido por empresários ao prometer aliviar impostos, ou seja, deixar os empresários que podem pagar livres de impostos. Não precisam pagar, tudo bem? E aprofundar reformas. Mourão, diz a reportagem, atuou menos como antípoda e mais como um emissário de Bolsonaro. Reforçou que cumpria uma missão, é tipo de militar, do presidente da República para levar a reforma adiante. Abre aspas, as palavras são do vice-presidente da República. Nosso governo tem 3 vetores: difundir, convencer e ter paciência para negociar tudo que estiver sendo negociado. Fecham-se as aspas. Mais à frente a reportagem continua. Em poucas palavras, mais de 50 minutos aqui, o general limitou-se a desfiar, abre aspas, missões do governo para uma plateia de centenas de empresários e fez jus ao Mourão da época de campanha. Criticou o salário mínimo, veja, pessoa vice-presidente da República Federativa no Brasil, presume-se que tenha pleno conhecimento da situação econômica e do modo em que vive os brasileiros. Tenha coragem para respeitarmos, até pelo cargo que se encontra investido, de proferir essas palavras, para não dizer outra coisa, mais uma vez, em respeito à sua excelência, o vice-presidente da República. Abre aspas, são palavras dele, se referindo ao salário mínimo. Na verdade, é máximo. Quando ele diz aqui nas entrelinhas, ele está dizendo para o senhor e para a senhora que não estava lá, mas nós estamos fazendo chegar até o senhor e a senhora que me assiste nesse momento, ele está dizendo que o salário mínimo no Brasil é bom, é alto, é suficiente, é máximo. A reportagem nos dá conta que ele ainda se referiu à ditadura como, abre aspas, anos gloriosos. Vou grifar aqui para você saber exatamente aonde eu estou. Anos gloriosos da economia do país, e defendeu que o pacto social, os direitos sociais que são estabelecidos na Constituição, ele defendeu que o pacto social estabelecido na Constituição seja revisto, ou seja, façam mudanças nas cláusulas pétreas que defendem os direitos protegidos pela Constituição, tido como direitos sociais.
aqueles direitos que são essenciais para a sobrevivência de quem necessita deles. Para o general, diz a reportagem, é hora de rever esse acordo. Ele citou como exemplo a lei que regula a assistência social e o benefício de prestação continuada, o BPC. Atualmente, o BPC dá um salário mínimo a pessoas idosas acima de 65 anos que não têm como se sustentar. Pela proposta do governo Bolsonaro, a idade mínima cairia para 60 anos, bom, né? Só que não. Mas até os 70 anos de idade, você, meu vovô e minha vovó, o valor seria de apenas R$ 400. Ele vai diminuir a idade, é a pretensão dele. Entretanto, ao invés de R$ 998, se fosse atualmente, você receberia menos que a metade, apenas R$ 400. Mais uma vez, abre aspas, que são palavras de Sua Excelência, o vice-presidente da República. Eu vou grifar para que o senhor e a senhora que me acompanham neste momento saiba exatamente aonde nós estamos aí na tela do seu dispositivo. Veja, esse benefício era dado aos 70 anos. FHC, se referindo a Fernando Henrique Cardoso, baixou para 67 anos e Lula para 65 anos. Por que contribuir, diz ele, com a Previdência, se ele vai receber a mesma coisa sem contribuir? Não há mais como sustentar isso aí. É como se o vice-presidente da República dissesse assim: nós não aguentamos mais pagar salário mínimo para esse bando de velho. Foi isso que ele quis dizer. Que morram todos de fome. As pessoas deficientes que não têm com que se sustentar, nós não vamos ter programas sociais. Nós vamos acabar com isso aí. Continua a reportagem. Disse, a declaração vem após um acordo do Centrão, eu gravei vídeo sobre isso aqui com vocês, para vetar mudanças no BPC e na aposentadoria rural. Quando o texto se refere a isso, ele está aqui falando do acordo que os parlamentares, percebendo o exagero que é, né, a catástrofe, a crueldade que seria aprovar isso, então eles querem vetar essa mudança absurda no benefício de prestação continuada e nas regras da aposentadoria rural, que praticamente fazem os coitados dos trabalhadores rurais virarem caveiras e não conseguirem se aposentar. Para o vice-presidente da República, que aparece aí na foto no seu dispositivo, ele disse o seguinte, abre aspas mais uma vez, não só o comércio, mas também a saúde e educação, eles andam com as próprias pernas, se referindo aqui que o Estado deve deixar de participar dos mercados. E evidentemente, como eu disse para vocês e continuo afirmando nos vídeos anteriores e afirmo nesses aqui, que o governo atual é capitalista e governa para os ricos, empresários e banqueiros, e o mundo afora capitalista. Ele, o vice-presidente da República, foi aplaudido de pé ao prometer endurecer a reforma trabalhista e aliviar a carga tributária. Ferrar com os trabalhistas, com os trabalhadores, ferrar com os trabalhadores, arrochar para o lado dos trabalhadores e liberar imposto, a carga tributária aqui, afrouxar para os empresários que pode pagar. Mas você que é trabalhador, o lado mais fraco, não. Para você vai vir arroxo. E aí diz ele mais uma vez, infelizmente, alguns políticos pensam que estamos no século XIX e levam direitos a um paradoxo. Tudo tem que estar escrito na Constituição. A legislação trabalhista divide o país. A reforma tem que ser levada adiante. Fecha aspas. Tudo isto fora dito na sede da Fiesp, que fica ali na Avenida Paulista, cujo esse que vos fala conhece de perto, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu vou me ater de tecer quaisquer comentário a mais a respeito dessa publicação. Deixo para o senhor e a senhora que acabou de assistir que expresse o seu sentimento por meio dos comentários. Um forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.